e te adoramos. Bendizemos o teu nome pela vida de todos os nossos queridos irmãos discipuladores, por aqueles que o Senhor trouxe a este lugar com o objetivo de treiná-los, prepará-los para uma grande missão. Nós oramos, ó Deus, para que tu venhas me dar sabedoria, para que eu consiga passar toda a visão que o Senhor colocou dentro de mim, e que isso seja algo que seja uma estratégia renovadora e esplendorosa, Senhor, que possa trazer resultados grandes para a glória do teu nome. Nós oramos por aqueles que estão nos assistindo agora por essa live, que estão nos acompanhando em outros estados, que estão nos acompanhando nas suas casas, que tu possas orientá-los, abençoá-los rica e abundantemente, que eles também sejam edificados no Senhor, é a minha oração em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Antes de você assentar, abra sua Bíblia em João 13. João capítulo 13. Que diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus discípulos, os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estavam cingidos. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estás limpo, mas nem todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estás limpo. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis: bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Repita comigo: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Ele disse: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que eu escolhi. É antes para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creias que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém? Pode sentar, queridos.
Espero que você tenha trazido uma caneta para anotar algumas coisas que eu vou falar. Não vou pregar, eu quero apenas compartilhar com quem nos assiste esta aula e com vocês que estão aqui presentes, a importância do discipulado. A primeira coisa que eu gostaria que vocês pudessem anotar no seu caderno aí é a palavra chamada vida. Vida. Vida para nós, a partir desta aula, será visão integrada de discipulado apostólico. Visão integrada de discipulado apostólico. Ou seja, nós estamos vivendo uma outra fase na nossa igreja. Há um tempo atrás, nós começamos a falar dos 5 ministérios ou dos 5 propósitos da igreja: evangelização, discipulado, falamos sobre serviço e falamos dos outros 2, que é muito importante. E discipulado a gente quase não trabalhou. Então agora nós vamos falar sobre discipulado. Então, já falamos bastante sobre adoração, já levamos a igreja a viver uma visão de adoração, não é? Falamos sobre evangelismo, estabelecemos casas de paz, que é um projeto evangelístico. Falamos sobre serviço, como que nós temos que servir a Deus, a forma como nós temos que servir a Deus, e o serviço é a nossa gratidão pelo que Jesus fez por nós, nos dando a salvação. E agora a gente precisa trabalhar o discipulado. Então nós vamos chamar de vida, visão integrada de discipulado apostólico. Esta visão é uma visão que não é nada novo. Já as igrejas mais modernas, mais avançadas, já estão desenvolvendo esse projeto já há muito tempo. Além das células, trabalhando com o discipulado. E hoje você vai entender de uma vez por todas o que é o discipulado. O que faz um discipulador? Como é a vida de um discipulador? Bom, em João 13, o capítulo que eu li com vocês, Jesus está dando uma aula de discipulado. Jesus está falando acerca do discipulado. 2 coisas são importantes aqui. Esse versículo que eu fiz questão que você frisasse, aonde ele diz: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Do que ele está falando? E é isso que nós vamos ver agora. Jesus está aqui na última semana da vida dele. No capítulo 12 aconteceu o famoso Domingo de Ramos. Jesus entra montado num jumentinho e ele entra ali sendo aclamado como rei. Colocam folhas de palmeiras, colocam ali várias coisas no chão para que Jesus pudesse entrar como rei da glória. Isso acontece depois do último milagre que ele operou, que foi a ressurreição de Lázaro. Jesus se tornou muito famoso, muito conhecido. Até os gregos queriam falar com Jesus, depois que viu Lázaro ressuscitado. Mas isso levou o coração dos escribas, fariseus, dos sacerdotes, sumos sacerdotes da época, a desejar ainda mais acelerar o processo da morte de Jesus, porque Jesus estava ficando famoso. E não quiseram matar só a Jesus, quiseram matar também a Lázaro. Porque diziam eles: se Lázaro continuar vivo, esse homem vai se tornar muito famoso. Foi aí que um sumo sacerdote, que estava coordenando naquele ano, ele diz assim: não, convém que um homem morra por toda a nação. Enquanto outros estavam preocupados de que Roma pudesse fazer uma intervenção em Israel por causa daquele alvoroço todo que a presença de Jesus estava causando.
Porque aonde Jesus ia, ele arrastava multidões, ele levava muita gente consigo. E depois da morte de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, 4 dias no seio na terra, aquilo foi o ápice, o auge de todo o ministério de Jesus em termos de milagre. Muito bem. Então acontece dele entrar aclamado pelos judeus, não é? E ali ele cresce, e aí então ele começa a semana que vai acontecer a sua morte. Ele está no domingo aqui. Então nesse domingo é um domingo de Páscoa. E Jesus quer dar uma lição aos seus discípulos e deseja que eles façam o mesmo. E que lição ele deu? Uma lição de humildade. Para muita gente, discipulado é fazer um discípulo lhe servir. Pelo contrário, o discipulador é quem serve o discípulo. É isso que Jesus está ensinando aqui. Jesus está dizendo: eu sou o mestre, mas eu quero servir a vocês. Pedro se vê constrangido e diz assim: Senhor, jamais lavarás meus pés. Isso é função de um escravo? Isso é função de um servo? Aí o Senhor disse: e o que eu vim fazer aqui na terra? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, você só pode ser um discipulador se você tem a disposição de servir. Se você não tem o desejo de servir, você não pode ser discipulador. Porque é isso que Jesus faz aqui. Então Pedro diz assim, o Senhor diz para Pedro: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tem o quê? Parte comigo. Presta atenção nessa palavra. Ele diz assim: você não me pertence. Você não está ligado ao meu corpo. Você não é nada meu. Porque ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então ele está ensinando uma lição de humildade. Algumas vezes perguntaram para Jesus, aliás, Jesus, ele falando sobre a autoridade, ele disse assim: quem é maior? Quem serve ou quem está à mesa? Aí eles disseram: certamente quem está à mesa. Jesus disse: não, no reino dos homens é assim, mas no reino do meu Pai, aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos. Então, Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos. Ele tira a roupa de cima, ou seja, ele tira a túnica. Seria o mesmo que um juiz tirar a sua toga. Seria a mesma coisa que alguém tirar a sua capa de rei, de autoridade. E ele fica igual a eles. E aí então ele toma uma toalha, uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. E a enxugar os pés deles com uma toalha. E aquilo trouxe um constrangimento para eles, um homem tão sábio, filho de Deus, o próprio Deus lavando os pés deles, que eles se sentiram assim de forma constrangido. Então Pedro disse: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí o Senhor disse: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estás limpo, mas nem todos. Ele está falando que aqueles que já foram banhados mesmo, ele disse assim: só precisa que eu lave os pés. Só preciso demonstrar essa humildade. E depois ele passa a dizer no versículo 12: depois de lhes ter lavado os pés, presta atenção nisso, ele pegou novamente as suas vestes e voltou à mesa. E quando ele voltou à mesa, ele perguntou assim: vocês compreenderam o que eu fiz? E ele começou a dizer: vós me chamais o mestre
e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou mestre e Senhor. Agora se eu, sendo o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. O que é isso? Ele está dizendo que isso aqui tem que se transformar numa doutrina? Não. Ele não está dizendo que a gente tem que lavar os pés dos irmãos dentro da igreja. Ele não está dizendo que isso é uma doutrina. Ele está dizendo que, assim como ele teve uma atitude de humildade, sendo o Senhor, o Filho de Deus, que nós também devemos ter. Ele diz, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. E aí ele começa a dizer, em verdade, verdade vos digo que o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então ele está dizendo, entenda isso. Ao mesmo tempo que ele ensina o discipulador, o mestre, ser um servo humilde que serve os seus discípulos, ele está dizendo que o discípulo precisa entender que ele nunca será maior do que o seu mestre. Que esse servo nunca será maior do que o seu Senhor. E aí ele continua. Não vos falo, ele diz assim, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que eu escolhi. É antes para que se cumpra a escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Ele está se referindo a Judas. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creias que eu sou. E em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, quem me recebe, aquele que me, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, se você recebe a Jesus, você está recebendo Deus. Se você recebe aquele que Jesus está te enviando, você está recebendo Jesus. Então, Jesus está fazendo aqui uma conexão, uma ligação, aonde todos nós vamos entender de uma vez por todas que somos corpo de Cristo. E a parte que ele chama do seu corpo não é membro, ele chama de discípulos. Amém? Está claro isso para você? Espero que esteja claro para quem está nos assistindo. Agora eu queria compartilhar com vocês, primeiro sobre o discípulo. Como é que eu vou identificar um discípulo? O discípulo é a pessoa que aprende a viver a vida que o seu mestre vive. Discipulado é mais do que conseguir conhecer o que o mestre conhece. É conseguir ser o que ele é. Sim, fazer um discípulo é fazer uma cópia. Esta frase é de Juan Carlos Ortiz. Então, aqui a gente já tem uma visão clara do que é o discipulado, do que é um discípulo. A pessoa que aprende a viver a vida que o seu mestre vive. Então, se você não está vivendo a vida que o seu mestre vive, você não é discípulo. Discipulado é mais do que conseguir conhecer o que o mestre conhece. Então, tem que sair da sua mente a ideia de que o discipulado é uma escola, de que o discipulado é um ensinamento. É mais que isso. Porque aprender o que o outro conhece, você pode aprender num livro. Conhecer o que eu conheço, você pode ler a mesma Bíblia que eu. E saber até mais que eu. Você pode estudar na mesma faculdade teológica que eu estudei. Isso não te faz ser meu discípulo. Conhecer o que eu conheço. O que faz de você meu discípulo é viver a vida que eu vivo.
é conseguir ser o que eu sou. Sim, fazer um discípulo é fazer uma cópia. Jesus, irmão, não nos ordenou fazer discípulos. Aliás, nos ordenou a fazer discípulos, não membros. Nós estamos nos preocupados sempre em fazer membros. A minha igreja tem 300 membros. Não é membros que ele quer discípulos. Então, nós vamos passar a dizer, a nossa igreja tem tantos discípulos. Discípulo é aquele que recebe disciplina ou instrução, que segue os conselhos ou imita o exemplo de outrem. O Senhor Jesus prometeu a seus discípulos 3 coisas importantes. A primeira coisa que ele prometeu: vocês serão muito corajosos. Coragem não é ausência de medo, mas o controle do medo. Segunda coisa, o Senhor disse: vocês serão absurdamente felizes. E os discípulos foram muito felizes. E o Senhor disse, outra coisa, vocês vão estar em constantes problemas. Muitos problemas. No mundo tereis aflições. Mas ele disse, tem de bom ânimo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que o Senhor está dizendo? Se a minha palavra estiver dentro de você, Ele está dizendo, se você viver a palavra, você é meu discípulo. A palavra ela tem que estar dentro de você. E aí ele diz, quando você se tornar meu discípulo, 32, João 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem será liberto? O discípulo. O discípulo que tem dentro de si a palavra. Aquele que vive a palavra. Jesus ele disse em João 14, ele disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. E o que me ama será amado por meu Pai. Outra forma de conhecer um discípulo. Em João 13:35 disse Jesus, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ser e fazer discípulo à imagem do Senhor Jesus é a questão. Então, o que a vida, visão integrada de discipulado apostólico requer nesse tempo? Preparar pessoas que sejam a imagem de Cristo. Qual é a visão do discipulado? Fazer com que esse discípulo seja a imagem do Senhor Jesus. Que eles tenham atitudes como a do Senhor Jesus. Eu vou dar agora, rapidinho, 50 diferenças entre um discípulo e um membro. Existem 50 diferenças entre o membro e o discípulo. Todo discípulo, irmão, é um crente. Mas nem todo crente é um discípulo. Anote isso. Todo discípulo é um crente. Mas nem todo crente é um discípulo. Sabe por quê? Por isso que eu vou listar 50 itens agora da diferença entre um discípulo e um membro. O membro, ele espera pães e peixes serem multiplicados. O discípulo é um pescador. O membro luta por crescer. O discípulo luta por se reproduzir. O membro se ganha. O discípulo se faz. O membro depende dos afagos de seu pastor para continuar firme na igreja. O discípulo está determinado a servir a Deus.
O membro gosta de elogios. O discípulo é um sacrifício vivo. O membro entrega parte de suas finanças. O discípulo entrega toda a sua vida. O membro cai facilmente na rotina, na monotonia. O discípulo é um revolucionário. O membro precisa ser sempre estimulado para fazer alguma coisa. O discípulo estimula os outros a trabalharem também. O membro espera que alguém lhe diga o que fazer. Eu não fiz porque ninguém me disse nada. O discípulo é solícito em assumir responsabilidades. Ele traz responsabilidades para si. O membro reclama e murmura. O discípulo obedece e nega-se a si mesmo. O membro é condicionado pelas circunstâncias. Sol, chuva, estou alegre, estou feliz. O discípulo aproveita as circunstâncias para exercer a sua fé. O membro exige que os outros o visitem. O discípulo faz visita. O membro busca na palavra promessas para a sua vida. O discípulo busca a vida para receber as promessas da palavra. O membro só pensa em si mesmo. O discípulo pensa só nos outros. O membro se senta para adorar. O discípulo, de pé e andando, adora. O membro pertence a uma instituição, denominação. O discípulo é uma instituição em si mesmo. Para o membro, a habitação do Espírito Santo em si é a sua meta. Para o discípulo, é o meio para alcançar a meta de ser testemunha viva de Cristo a toda criatura. O membro vale pelo que ele soma. O discípulo vale porque ele se multiplica. Os membros aumentam a comunidade. Os discípulos aumentam as comunidades. Os membros foram transformados pelo mundo. Os discípulos transformaram e ainda transformarão o mundo. O membro espera milagres. Os discípulos é um milagre. Faz o milagre acontecer. O membro velho é problema para a igreja. O discípulo idoso é problema para o reino das trevas. Os membros se destacam construindo templos e mais templos. Os discípulos se fazem para conquistar o mundo. Os membros são fortes soldados defensores. Os discípulos são invencíveis soldados invasores. O membro cuida das estacas de sua tenda. O discípulo desbrava e aumenta o seu território. O membro se habitua. O discípulo rompe com os velhos moldes. O membro sonha com a igreja ideal. O discípulo se entrega para fazer uma igreja real. A meta do membro é ir para o céu. A meta do discípulo é ganhar almas para povoar o céu. O crente maduro finalmente é um discípulo. O discípulo maduro assume os ministérios para o corpo. O membro necessita de festas e eventos para estar alegre. O discípulo vive em festa porque ele é alegre. O membro espera por um avivamento. O discípulo é parte do avivamento. Aleluia. O membro agoniza sem nunca morrer. O discípulo morre e ressuscita para dar a vida a outros.
O membro longe de sua congregação lamenta por não estar em seu ambiente. O discípulo cria um ambiente para formar uma congregação ali onde ele está. O membro carrega uma almofada, o discípulo carrega uma cruz. O membro se considera sócio da igreja, o discípulo é um servo. O membro cai nas ciladas do diabo, o discípulo as supera e não se deixa confundir. O membro é espiga murcha, o discípulo é grão que gera espigas saudáveis. O membro responde talvez, o discípulo responde eis-me aqui. O membro preocupa-se só em pregar o evangelho, o discípulo em pregar e fazer discípulos. O membro espera a recompensa para dar, o discípulo é recompensado porque dá. O membro é pastoreado como ovelha, o discípulo apacenta os cordeiros. O membro se retira quando incomodado, o discípulo expulsa quem realmente quer incomodá-lo, os demônios. O membro pede que os outros orem por ele, o discípulo ora pelos outros. Os membros se reúnem para buscar a presença do Senhor, os discípulos carregam a sua presença através do Espírito Santo. Ao membro é pregada somente a salvação pelo sangue de Jesus. O discípulo toma a santa ceia e anuncia as potestades do ar, a vitória de Cristo sobre elas, para a glória de Deus. O membro segue tentando limpar-se para ser digno de Deus. O discípulo não se olha mais e faz a obra na fé de que Cristo já o limpou. O membro espera que alguém lhe interprete as escrituras. O discípulo conhece a voz do seu pastor, de seu Senhor, e se torna testemunha dele. O membro não se relaciona com membros de outras denominações. O discípulo ama e respeita a todos, pois isto é uma ordem de Deus. E só assim o mundo reconhecerá como discípulo de Jesus. O membro procura conselho dos outros para tomar uma decisão. O discípulo ora a Deus, lê a palavra e em fé toma a decisão. Por último, o membro espera que o mundo melhore. O discípulo sabe que não é deste mundo e espera o encontro com o Senhor. Amém, irmãos? Está entendendo a diferença de um discípulo para um membro? Durante muito tempo fizemos membros. Nós precisamos implantar a cultura de discípulos, que é totalmente diferente do membro. Nós não queremos sócios na igreja, nós queremos discípulos. Não queremos quem reclama que não é visitado, nós queremos quem visita. Não queremos quem dá parte de si, nós queremos quem se doa. É diferente. Isso traz crescimento. Porque Jesus colocou a condição para segui-lo. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A autonegação é um pré-requisito para nos tornarmos cristãos. E ele disse: tome a sua cruz e siga-me. Quando nós tomamos isso, irmãos, em nossa vida, a gente começa a viver um outro tempo e uma diferença enorme no nosso cotidiano. Acompanhe agora comigo o desenvolvimento da vida de quem se torna discipulador. Eu quero ler para vocês a parte que eu escrevi sobre quem é um discipulador. E eu vou explicar porque eu só escrevi, e lá não dá para dizer muitas coisas. Eu espalhei pelos grupos, e agora eu vou começar a mostrar para você a profundidade do que é a vida de um discipulador.
Primeira coisa que eu escrevi é sobre o perfil de um discipulador. Não é qualquer pessoa. Nós queremos que todos sejam discipuladores, mas nós vamos treinar as pessoas para ter um perfil de discipulador. Primeiro, o discipulador é um discípulo que discipula, ou seja, você não pode ser um discipulador se você não é um discípulo, ou seja, se você não tem um discipulador primeiro. Para você discipular alguém, você precisa estar debaixo de um discipulado. O discipulador não é o teu líder, é o facilitador. É importante explicar isso porque a pessoa pode ser um líder de célula e discipulador, mas às vezes a célula que uma pessoa faz parte tem outro discipulador. Então as pessoas precisarão entender, o meu discipulador não é o meu líder. O discipulador precisa entender que você não se tornou pastor daquela pessoa. Você é apenas um discipulador. O discipulador se preocupa com o seu discípulo. O discipulador, ele ora, ele intercede, ele suplica, ele roga em favor do seu discípulo, pelos interesses do seu discípulo. Ele luta pelo sucesso do seu discípulo. O discipulador tem a missão de formar o caráter de Cristo no seu discípulo através do seu exemplo. Através da forma como você se torna um exemplo, o seu discípulo vai aprendendo a seguir o Senhor. O discipulador não cria dependência emocional no seu discípulo e nem o manipula. Como criar dependência emocional? São aquelas pessoas que costumam manipular as pessoas e fazer delas uma vítima, ou se vitimizar para que aquela pessoa tenha pena de si e acaba ficando ligada a você, dependente de ti. Não é essa a ideia do discipulado. O discipulador tem prazer no crescimento do seu discípulo. Quanto mais o seu discípulo crescer, melhor. O reino de Deus é crescimento. O discipulador ama o seu discípulo, ama mesmo, e ama também o discípulo do seu discípulo. Ou seja, você será um discipulador, o seu discípulo terá um discípulo. E você tem que amar o seu discípulo e o discípulo deste. O discipulador eficaz tem pelo menos 12 discípulos. Quando é que você se torna um discipulador eficaz? Quando você estiver edificando a vida de 12 pessoas. O mínimo que espera-se de você é que você discipule 12 pessoas. Jesus discipulou 12. Mas, escute, se você não tem capacidade para 5, para 10, importante é que você faça bem a sua função. Para você não pegar 20 e você dar um tempo sem qualidade para o seu discípulo. Então não adianta querer abraçar o mundo. O discipulador não pretende ser servido, mas tem alegria em servir seu discípulo. Essa é a ideia. Quando você estiver diante do seu discípulo, você não pensa em alguém para te servir, você pensa em alguém que você vai servir. O discipulador não tem como meta a liderança, mas ser usado por Deus no exercício do seu dom. Alguma coisa, porque a cultura grega ensina que algumas pessoas nasceram com a capacidade para ser líderes e que outros não nasceram com essa capacidade para ser líder. A cultura do reino de Deus não é assim. Todos nasceram para ser líderes. Cada um é um líder no seu dom. Existem habilidades que você tem, que essas habilidades te faz autoridade no assunto.
Por isso que a gente sabe que no corpo são todos pastores? Não. São todos apóstolos? Não. São todos músicos? Não. São todos profetas? Não. São todos pedreiros? Não. Todos são pintores? Não. Você vai encontrar pessoas que elas vão dizer assim: eu, graças a Deus, faço de tudo um pouco. Quando você vai ver, tudo que ela faz é uma porcaria, porque ela não se qualificou para fazer bem uma única coisa. Então, no reino de Deus é a mesma coisa. Muitas vezes você é bom cantando, não pregando. Muitas vezes você é bom pregando. Muitas vezes você é bom exortando. Muitas vezes você é bom limpando. Importante é que todos servem. Amém? Amém. Todos servem. Então diga: eu sou líder na área do meu dom. Agora eis a pergunta: você sabe qual é o seu dom? Porque é na área em que você tem o dom que você se torna líder. Muito bem. O discipulador é um presente de Deus para o seu discípulo, sendo uma bênção. O Senhor disse para Abraão: sê tu uma bênção. Eu costumo dizer que melhor do que ser abençoado é ser uma bênção na vida de alguém. Agora vamos lá. O que faz um discípulo? Não sei se alguém está me acompanhando, e se tiver perguntas das pessoas no Face ou no YouTube. Tem alguém me acompanhando? Cadê o Diego? Se tiver perguntas, tem que trazer para mim. O que faz um discipulador? Número 1. Primeiro de tudo, o discipulador não assume o lugar do pastor da igreja, mas aponta para o discípulo quem é o seu guia espiritual. Isso aqui é muito importante, irmãos. Algumas pessoas, elas acham que o discipulado, eu não sou capaz de discipular porque, meu Deus, aquelas pessoas têm muitos problemas. Então, você está assumindo o discipulado, não é para você ser o pastor dessa pessoa. Pelo contrário, você é alguém que vai estar junto àquela pessoa e vai ser a ponte para que ela chegue ao pastor. Não queira no discipulado assumir a função de pastor, que é aconselhar, orientar e dirigir a pessoa. Não é a sua função. A sua função é orar com a pessoa, ler a palavra com ela, certificar de que ela está cumprindo com as obrigações de devolver o dízimo, de ofertar, de orar, de buscar ao Senhor, se ela está vindo aos cultos, se ela está fraca na fé, porque se ela tiver com dificuldades, você precisa levar para o especialista, para alguém que Deus constituiu como pastor dessa pessoa. Então, desde já, eu já estou estabelecendo para vocês que o discipulador não é o pastor e nem é para exercer funções pastorais na vida desta pessoa. Você apenas discipula. Discipular é ler com ela a palavra, é fazer com que ela seja imitadora de Cristo. Segunda coisa, o discípulo se reúne individualmente, pelo menos uma vez por semana com seu discípulo por um período de 60 minutos. Pode acontecer de você querer reunir todos os seus discípulos de uma vez? Pode. Mas isso para um evento à parte. Mas o seu discípulo precisa de um tempo contigo. Não é para você ficar reunindo 2, 3, 4, 5 pessoas ao mesmo tempo. O discipulado é individual, com cada um dos seus discípulos, em horários diferentes. Esse discipulado não pode durar muito tempo, no máximo 60 minutos. 1 hora é suficiente
ou até menos, para você orar, ler a palavra, compartilhar com o seu discípulo. Uma vez por semana, individualmente, por apenas 60 minutos. Outra coisa, observa, acompanha e auxilia o estado emocional, espiritual, familiar, físico e econômico do seu discípulo. Isso é importante. Você observar, acompanhar, auxiliar o estado emocional, espiritual, familiar, físico e econômico do seu discípulo. Ou seja, você vai encontrar com discípulos que têm dificuldade de pagar o que deve. Você deve acompanhar isso até que ele esteja responsável e administrando bem as suas contas. O estado emocional é se ele está bem consigo mesmo, bem com a sua família, no seu estado emocional, as suas emoções. Então, com emoções muito afloradas, essas emoções podem ser desde uma depressão que te leva à melancolia, a chorar, a ficar para baixo, desanimado, ou o seu discípulo pode estar desenvolvendo uma característica de braveza, de raiva, de ira, de explodir, de bater, de espancar. Também é um estado emocional abalado. Espiritual, se a pessoa tem procurado orar, procurado buscar a face de Deus, se tem lido a Bíblia. Familiar, como que ele está convivendo com a família? Se vai bem com a família. Físico e econômico, o estado físico, saúde do seu discípulo é importante. Você deve orientar o discípulo no seu TSD, tempo a sós com Deus, diariamente, ou um tempo que nós chamamos tempo de silêncio com Deus. O TSD, você precisa trabalhar o seu discípulo, que ele precisa ser diário. O TSD não é quando me deu vontade, quando eu estou afim, não. Todos os dias você escova os dentes, espero que escove. Todos os dias você toma um banho, almoça, janta. Isso virou um hábito. Assim também o seu TSD tem que ser diário. E você tem que trabalhar isso com o seu discípulo. Você tem que cobrar dele. Essa semana eu andei pegando alguns discípulos meus. E eu falei, olha, não vai ser meu discípulo, eu não vou perder tempo com quem não quer nada. Eu não tenho tempo a perder com quem não quer nada. E eu detesto orientar uma coisa, faz assim, e a pessoa faz do seu jeito. Eu não tenho paciência para isso. Já tive, não tenho mais. Então, o TSD, ele é diário. Diário. Todos os dias. Eu tenho que ter o meu tempo a sós com Deus. Os meus discípulos vão sofrer muito mais porque eu preciso, mais do que nunca, mostrar que esse ministério, visão integrada de discipulado apostólico, funciona. E se não funcionar nos meus 12, logo os outros vão dizer assim, isso não serve para nada. Então tem que funcionar. Tem que ser bom. Amém? Então, a visão do TSD, irmãos, é importante eu falar isso aqui. Todos vocês, nós vamos seguir uma única vertente. O TSD, nós vamos começar lendo, e você orienta os seus discípulos, os discípulos deles, os discípulos deles, a lerem o Evangelho de João. Não dá para um ficar lendo Deuteronômio, o outro está lendo Abacuque, o outro está lendo Sofonia. Não. João. Por que eu escolhi João? Foi o último apóstolo a morrer. Então ele ficou muito mais próximo da igreja. Ele escreveu o Evangelho de João
primeira, segunda, terceira carta de João e escreveu o livro de Apocalipse. Então João, ele tem a característica de escrever para a igreja. Enquanto Mateus escreveu para os judeus, Lucas escreveu para os gregos, o outro escreveu para os romanos, Marcos, João escreveu para a igreja. A forma como ele apresenta o Evangelho e apresenta Jesus Cristo é diferente dos demais apóstolos. Então, por isso que nós vamos ler Evangelho de João. Porque se a ideia é formar o caráter de Cristo na pessoa, nós precisamos que todas elas leiam o Evangelho. Quando terminar o Evangelho de João, se você está anotando, anote isso. O próximo passo vai ser começar nos outros evangelistas. Aí sim, vamos ler Mateus, Marcos, Lucas. E aí nós vamos dar um salto para Atos dos Apóstolos. Depois de Lucas, quem escreveu o Atos dos Apóstolos? Lucas. E aí então você vai entender a visão completa da igreja. João, né? Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas, Atos dos Apóstolos. Nós vamos dar um salto para Atos dos Apóstolos. Quando a gente chegar em Atos dos Apóstolos, nós vamos ler sobre a igreja. O tempo de edificação da igreja. E quando a gente terminar sobre Atos dos Apóstolos, sobre a igreja, nós então vamos para as epístolas de 1ª, 2ª, 3ª João. E vamos fechar com Apocalipse, que vai ensinar sobre a eternidade. Aí o curso de discipulado, visão, estará completo. Alguma pergunta? Entenderam? Então, o Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, Atos dos Apóstolos, 1ª, 2ª, 3ª João, Apocalipse. Então, imagine que nós estamos discipulando, igual eu estou me discipulando os meus 12, lendo João. Aí eu resolvo reunir os 12 um dia. E aí vem um, está lendo, eu estou lendo Deuteronômio. Ah, então fala o que você está tendo visão de Deuteronômio. Aí o outro, não, eu estou lendo sobre Abacuque. Eu estou lendo Sofonias. Eu estou lendo Ageu. Vamos ter problemas. Então vamos todos no mesmo caminho. Por isso que eu coloquei orientar o discípulo no seu TSD. Outra coisa importante para falar sobre o TSD, irmãos, o tempo a sós com Deus. O tempo a sós com Deus é um tempo de qualidade que você separa ali para a sua leitura de um livro, leitura do Evangelho que eu estou falando, que é João. Se você terminou João, você vai para Mateus, Marcos. E nesse período que você está lendo aí, por que você deve ler? Porque você vai ter um tempo de oração. E depois você precisa ouvir a voz de Deus. E como é que Deus vai falar com você? A maneira segura de ouvir a voz de Deus é através da palavra dele, irmão. Sonhos são bons? São. Deus fala através de sonhos, sim. Raro, mas fala. Então a maneira mais segura de você ouvir a voz de Deus é através da leitura da palavra. Então, se a direção que você recebeu é ler João, Deus vai falar com você no livro de João. Então, Deus já está falando com você à medida que você está lendo. Muito bem. Ora, você deve orar junto com o seu discípulo durante o encontro com ele, citando especificamente o problema que ele atravessa. Ou seja, quanto mais interesse você mostrar, irmãos, pelo sucesso da pessoa, mais ela vai se dedicar a ti. Seis, pede relatório do discípulo em relação aos compromissos com a igreja, tais como a última mensagem pregada pelo pastor. Isso é uma coisa que você pode trabalhar no seu discipulado. Se você ouviu a mensagem de domingo, o que o apóstolo, o pastor fulano pregou? Ah, sim.
E o que você achou da mensagem? Para você ver se o seu discípulo está conectado no culto. Então, isso é uma coisa que você pode colocar. A assiduidade dele aos cultos, a frequência, a devolução dos dízimos, ofertas e os frutos que ele deve dar. Isso assim vamos começar edificando um outro. O discipulador aconselha o discípulo em relação ao seu comportamento diante da sociedade. É importante que você observe como esse discípulo vive em relação à sociedade. Testemunho dele, para ser mais preciso. O discipulador consolida os discípulos na base da fé cristã. É importante que você comece a falar com o seu discípulo sobre a base da fé cristã. É claro que alguns discípulos já têm um tempo de evangelho, mas é bem verdade que uns podem conhecer pouco acerca de Jesus Cristo ainda. 9. Promove, projeta e envolve o discípulo em eventos que trará edificação para a vida dele, em eventos tais como congressos, pré-encontro, encontro com Deus, pós-encontro, escola de líderes, cursos, estudos bíblicos, seminários, treinamentos, retiros espirituais, etc. Ou seja, é sua função se preocupar que o seu discípulo esteja em todo esse sistema de crescimento e jornada ministerial do seu discípulo. Você já fez o encontro? Não. Vamos trabalhar para que você vá no encontro. Você já fez casa de paz? Não. Envolvê-lo. Vai ter um congresso na igreja. Envolver o seu discípulo no congresso da igreja. Escola de líderes. Por exemplo, esse curso que eu estou dando para vocês, para discipuladores, no próximo que eu marcar, não sei quando será, eu vou querer discipuladores com seus discípulos. Você deve trazer o seu discípulo. Se o seu discípulo morar longe, você vai falar para ele assistir dentro da casa dele, mas ele tem que assistir. Porque nós precisamos alinhar a visão. Amém? Dá assistência ao discípulo em momento de dor e dificuldades. O discipulador, irmãos, é alguém que vai estar junto com a pessoa. Na morte do pai, na morte da mãe, na morte de um cônjuge, de uma família. O cônjuge, você deve, como discipulador, você passa a ser parte da família dessa pessoa. Se você não tiver com ele para dar um abraço, para dar um apoio moral, espiritual, e demonstrar condolência, sentimentos, na hora da alegria ou na hora da dor de seu discípulo, ele vai te rejeitar. Encaminha o discípulo para uma célula da igreja, para que em breve ele também lidere uma célula. 12. Não abandonar seu discípulo em hipótese alguma. Não existe ex-discípulo. Forte, né? Você nunca deve abandonar o discípulo. O discípulo pode te abandonar, mas você abandoná-lo não. Perguntas? Não tem perguntas. Se começarem a me perguntar depois, quando estiverem discipulando. Agora eu vou te falar o que não é discipulado. E já está acontecendo alguns errinhos, por isso eu marquei a escola. Discipulado não é uma reunião em grupo. Já falei, tem que ser individual. Pode ter reunião em grupo, mas você vai marcar para um futebol, para um chá, igual a bispa tem com as discípulas dela. A Nova Iguaçu marcou, a bispa está pegando carona. Das discípulas, dia 12 de setembro. Né? Então vai estar a bispa, suas discípulas das discípulas da bispa. Dia 12 de setembro. É um chá, é uma reunião em grupo, mas isso não vai ser para discipulado.
Vai ser para consolidar o discipulado, mas não é discipulado. Entendam isso. O que não é discipulado? Discipulado não é atendimento pastoral. A pessoa vai te falar alguns problemas dela, e obviamente aqui tem pessoas que estão discipulando e que já são pastores. Obviamente eu estou falando para quem não exerce função ministerial. Então, se você é pastor, pastora, líder de igreja, naturalmente você vai exercer junto com o seu discípulo a função pastoral. Mas eu estou falando para aqueles que às vezes, principiantes da fé, querer resolver problemas da pessoa em termos pastorais. 3, fortalecimento de laços de amizade. Para que é? Discipulado não é fortalecimento de laços de amizade. Porque hoje a gente tem uma frase que está na boca de todo mundo: amiga, amiga, todo mundo é sua amiga. Eu, na verdade, a palavra amigo, para mim, quando eu falo amigo, eu já estou querendo brigar. Amigo. Então, então, quando você chamar de amigo, irmãos, amigo tem que ser amigo mesmo. E o discipulado não pode ser de amizade, porque as pessoas podem misturar as coisas. Discipulado não é uma terapia ocupacional. As pessoas muitas vezes pensam que vai se reunir para o discipulado é uma terapia ocupacional, algo para passar o tempo. Não é. Também não é um divã de psicanalistas. A pessoa senta ali e quer resolver os problemas de Freud. Não é isso. Quando as pessoas entenderem que o discipulado ele é mais simples do que o simples dos simples, você vai fazer isso com mais prazer e vai surtir mais resultado. Então, verdadeiramente, alguns encontros com o discípulo não é discipulado. Não edificou em nada, foi tempo perdido, hora jogado fora. Por quê? Porque as pessoas começam a falar dos problemas dela, não teve oração, ou teve pouco tempo de oração, leitura da Bíblia, nenhuma, e falar sobre assuntos da igreja, também não. Então, isso não foi discipulado. Foi um encontro. 6. Muitas vezes a pessoa precisa entender, um discipulado não é um relacionamento para suprir carências emocionais. Eu já ouvi pessoas falar assim: nossa, eu estava precisando disso, eu me sinto muito sozinha. Você confundiu o discipulado. Entendeu? Então a pessoa pensa que aquela pessoa vai preencher a lacuna do vazio que essa pessoa tem. Deixa eu explicar uma coisa para você. O ser humano tem um vazio infinito que só pode ser preenchido por um Deus infinito. Então não é você que vai se colocar no lugar de Deus para querer preencher o vazio dessa pessoa. Se você entender isso, você vai ter um excelente discipulado. Outra coisa, discipulado não é sala de cura interior. Por quê? Porque você pode ter recebido várias ferramentas, veredas antigas que nós já te damos, oficina da alma, mensagens de cura interior. Não é para aplicar essas técnicas ou essas ferramentas para uma sala de cura interior. Oi? Para um discipulado. Então, se você colocar isso na sua mente, você vai começar a entender que
vai ser bênção para a sua vida. Outra coisa que eu botei: discipulado não é um par de muletas. Por que eu já estou falando isso aqui, irmão? Porque olha só, porque algumas pessoas podem começar assim: então, amiga, como você é minha discipuladora, eu tenho que falar com você, né? Então, estou precisando pagar a fatura do cartão de crédito. E como minha discipuladora, você pode me emprestar o dinheiro? Não, então, eu estava pensando, e a pessoa que eu achei de mais confiança é você, sabe, assim, para eu pedir para assumir um carro para mim, no seu nome, e eu pago as prestações em dias. Discipulado não é um par de muletas para alguém te carregar nas costas. Não misture as coisas. Outra coisa, irmãos, discipulado não é um exercício do dom da fofoca, do dom de línguas. Então, pelo amor de Deus, não é para você se reunir para falar da vida de outro. Eu já me reuni com um discípulo meu, falei assim: você vai falar mesmo dos outros? Não é falando mal. Ué, é o que então? Como é que chama isso aí? Não, é só um pequeno comentário. Não, eu quero que você fale de você. Não, mas para eu falar eu tenho que... Não. Eu quero que você fale de você. Você. Dos outros, não. Se você deixar, o discipulado vai virar uma fofocaiada danada. Daqui a pouco um está falando de Beltrano, de Ciclano, e eu detesto uma igreja com fofoca. Não é para falar da vida dos outros. Discipulado não é para falar da vida alheia. Fale de você. Outra coisa, discipulado não é substituição do culto coletivo. Que algumas pessoas falam assim: não, eu não fui na igreja essa semana, mas eu tive o discipulado. Ué, irmão, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O discipulado é o discipulado, o culto coletivo, a adoração no santuário é outra. A célula é outra coisa. A gente não pode misturar as coisas. 11ª. Cuidado, discipulador, porque discipulado não é um diário de confidências. Isso acontece muito quando a pessoa está falando um assunto. Preste atenção no que eu vou falar para você, que é discipulador. A pessoa está te contando um assunto, aí você, para se colocar no mesmo nível da pessoa, ou para ela sentir mais confiança em te contar algo, porque você ama saber da vida dos outros, aí você conta as suas experiências também. Olha só, irmãos, o discipulado, quando ele está começando, leva um tempo. O membro você ganha logo, o discípulo você faz com o tempo. Não saia confiando. Olha o que está aqui em João capítulo 2. Abre aí a sua Bíblia. João 2, 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não, o quê? Confiava neles, porque conhecia a todos. Jesus não confiava neles porque ele conhecia. Conhecimento aqui tinha intimidade. Você tem intimidade com essa pessoa para poder falar para ela tudo da sua vida? Essa pessoa depois pode usar isso contra você. Então não conte a sua vida. Não é para isso. E o versículo 25 diz: e não precisava de que alguém lhe desse testemunho. Jesus não precisava que ninguém contasse nada a respeito do homem, porque ele mesmo sabia
o que era a natureza humana. Irmão, está na natureza humana querer ouvir da vida dos outros. Por que o Facebook é um sucesso? Porque você quer saber com quem fulano tirou foto, fulano casou, a vida dos outros. Então, pelo amor de Deus, a igreja não é um Facebook. Amém? Bom, acho que isso ficou claro. Então, discipulado não é um diário de confidências. 12º e último. Discipulado não é um fardo desconfortável. Não é. Amém, gente? Dá para você dar um glória a Deus aí? Então, se você está vendo como um fardo, está pesado, difícil levar, então você não está fazendo o discipulado. Agora vocês completem para mim, por favor. Um filho tem um pai. Uma ovelha tem um discípulo tem um mestre. A gente diz discipulador, mas o discipulador é um mestre. Rabi, Rabone. O paciente tem um médico. Um súdito tem um rei. Um amigo, outro amigo. O servo tem um senhor. Um escravo tem um. O seguidor. O seguidor tem um mentor. Tá? Então guarde isso. O pai tem um filho, o pastor tem uma ovelha, o discípulo tem um mestre, o seguidor tem um mentor, o médico tem um paciente, o rei tem um súdito, o amigo tem outro amigo, o servo tem um senhor, o escravo tem um dono. Você sabe que o modelo de Jesus é o modelo de 2 a 2, né? Bom é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Eclesiastes 4:9. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Jesus, quando enviou seus discípulos, enviou de 2 a 2. Então você vai ver que o modelo, Paulo e Sila andavam junto, não é verdade? Pedro, Tiago e João eram inseparáveis. Então, irmãos, você, para ser um discipulador, não esteja só, não ande só, você tem que estar junto, sempre com mais um. Quem me entendeu bem essa parte? Agora, se você está anotando, modelo que Jesus usou para discipular alguém e foi eficaz. Qual modelo ele usou? O modelo é: eu faço e os meus discípulos observam o que eu estou fazendo, para aprender. Então, o primeiro caminho de um discípulo é observar como o mestre faz. Você tem que ver como o mestre está fazendo para você fazer. Não é tirar da sua cabeça como você quer fazer. Segundo, agora Jesus faz e pediu ajuda deles. Eu faço e vocês me ajudam a fazer. Porque enquanto vocês fazem junto, vocês aprendem. Você pode observar que algumas coisas você precisa pegar na mão da pessoa e ensiná-la a fazer. Você já pensou em ensinar alguém a dirigir um carro via internet? Você pode até ensinar uma receita de bolo e do outro lado a pessoa faz igualzinho, não é verdade? Mas existem algumas atividades que você precisa pegar na mão e falar: é assim que faz. Isso aqui é embreagem, isso aqui é freio, isso aqui é acelerador. Isso aqui é câmbio,
Para você sair é assim, pisa no acelerador e na embreagem solta devagarzinho. Você tem que fazer. Aí foi para o terceiro estágio. O terceiro estágio é Jesus dizendo: vocês fazem agora o que eu ensinei e eu ajudo vocês a fazerem. E aí, por último, ele fala: eu faço, não, vocês fazem e eu observo. Isso é o que Jesus faz lá de cima hoje, irmãos. E foi o que ele ensinou para os discípulos. Ele disse: eu ensinei vocês, agora vocês vão e façam o mesmo. Por isso que Paulo dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, sede meus imitadores como filhos amados. Isso é o modelo do Senhor. Vamos para a última parte da nossa aula hoje e a gente encerra aqui. Tornando-se um discipulador. É a parte final. O que é discipular? É manter um relacionamento onde há transferência de valores. Número 2, é transferir atitudes, habilidades e objetivos. Olha o que é discipulado, irmão. O discipulado, você transfere algo seu para a pessoa. Você transfere valores, você transfere atitudes, você transfere habilidades, você transfere objetivos. Discipular, em terceiro lugar, é o exercício de fortalecer os seguidores de Cristo. Fortalecer. Quantas pessoas se convertem ao Evangelho por não ter um discipulador? O tempo vai passando, eles acabam desanimando e saem da igreja, por falta de ter alguém para consolidá-los na fé. O discipulado é o trabalho em conjunto de 3. É o trabalho em conjunto de 3. Número 1, Cristo é o edificador. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Ele disse: onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Então, se você está discipulando uma pessoa, você e ela, são 2, não são? Quem mais está presente? Jesus. Então, quando você estiver discipulando, não esqueça que Jesus está ali. Ele disse: onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Esse dia eu estava observando uma pessoa discipulando a outra. Eu tenho que comentar, né? Aí a pessoa terminou de discipular, claro, obviamente mulheres, né? Aí termina de discipular, ela fala assim: bom, agora que a gente acabou o discipulado, eu trouxe aqui uns produtos da Natura para te mostrar. Você jogou tudo fora. O discipulado é para Jesus, irmão. Não é para você aproveitar a oportunidade de vender produto. A segunda pessoa das 3 é o discípulo. O discípulo é alguém que deseja ser um imitador de Cristo. O discipulador é alguém, aí a terceira pessoa é o discipulador. É alguém que se compromete a cuidar, ensinar, fortalecer uma pessoa até que Cristo seja formado nela. E isso vai ser até Jesus voltar. Agora eu vou te dizer as marcas de um discipulador aprovado. Estilo de vida exemplar. Vida de oração. Disponibilidade. Manejo da Bíblia. Cheios de fé. Cheios de bondade. Confiáveis. Coração de servo.
Esse é o discipulador top. Então vai meditando se você é. Estilo de vida exemplar, se é um exemplo, sua vida. Tudo, finança, casamento, família, vida com Deus, igreja, dízimo, oferta. Vida de oração, você é um exemplo disso. Disponibilidade. Manejo da Bíblia. Conhece Gênesis, Apocalipse, Apocalipse a Gênesis? De trás para frente, frente para trás. As divisões principais. Você é uma pessoa cheia de fé? Cheio de bondade ou cheio de maldade? Você é uma pessoa confiável? A pessoa pode te contar as coisas que não vai sair dali? Você tem um coração de servo ou quer ser servido? Por isso que Jesus preenche todos esses requisitos, porque o mestre, ele é o mestre dos discipuladores. Número 1, Jesus ensinava por meio de exemplo pessoal. Os discípulos aprendiam com as experiências em comum. Jesus sempre providenciava um momento de ensino. E os discípulos aprendiam uns com os outros. O discipulado terá 4 fases. Primeira fase, a familiarização entre discípulo e discipulador. Por isso que eu estou falando. O início da caminhada tem que ser devagar, para que você não fira o discípulo e o discípulo não te fira. Porque pode ser que você comece com esse número de discípulos e eles não fiquem com você, não se identifiquem contigo. Como aqui na sede teve várias trocas. Por quê? Porque existe uma fase, né, de adaptação entre discípulo e discipulador. Segunda fase, os conflitos de valores, prioridades e prática. Vai chegar uma hora que vai haver choques. Até porque tem discípulos mais velhos discipulando mais novos, e tem mais novos discipulando mais velhos, e existem culturas diferentes, forma de vida diferente, e isso pode causar uns certos conflitos. Isso será normal. Terceiro, é a fase da comunhão no amor de Cristo. É quando vira família. Fica muito perfeita essa convivência. Dá saudades, sente falta, quer estar perto. Você não precisa ficar forçando o discípulo para um encontro. Ele quer o encontro, ele deseja um encontro contigo. E a quarta fase do discipulado, o trabalho em conjunto entre discipulador e discípulo para alcançar outros para Cristo. Então sempre vai existir essa fase, que é a fase onde você vai começar a trabalhar esse discípulo para que ele possa ganhar outros para Cristo. Ou seja, essa fase aqui, o teu discípulo vai estar liderando uma célula. Processo de aprendizagem. Isso é muito interessante. Se você quer que o seu discípulo aprenda, 10%, nós guardamos apenas 10% do que lemos. Sabia disso? Você lê um livro, você só guarda 10% de tudo que você leu. 20% do que ouvimos. Meu Deus do céu, falei aqui, e no final você só vai levar daqui 20% do que eu falei. É chato isso. Você vai guardar 30% do que você vê. É por isso que muitas vezes no discipulado se trabalha dinâmica. 50% do que vemos e ouvimos. Vemos e ouvimos. Será quantos por cento da pessoa que apenas assiste pela internet? Vai ao banheiro, dá vontade de beber água, toma um cafezinho. Está demorando essa aula, né? Não gosto disso. Sai dali, me desliga, e eu nem sei. Agora olha só. 70% do que discutimos. Entende por que a bispa é inteligente?
70% do que você discute, você aprende. Ou seja, os casais, então, são professores. Né, Patrick? 70%. O doutorado não está nem no pós, não. Quando você discute, você guarda 70%. É por isso que é difícil o perdão. Você pode ver. As mulheres então ficam assim: você falou naquele dia, mas eu te pedi perdão. Eu não me lembro. Que coisa, né? Então, no discipulado, não aconselho discutir. 80% você guarda daquilo que você experimenta. 80% que você experimenta. E 90%, irmãos, daquilo que ensinamos. Então, ensina o seu discípulo a orar. Ensina o seu discípulo a ler a Bíblia. Ensina o seu discípulo a honrar teu pastor. Ensina teu discípulo a não falar mal dos outros. Se você ensinar, 95% ele vai guardar. E é verdade, irmãos. Eu sei as coisas que eu aprendi com o meu discipulador. Eu sei as coisas que eu aprendi com os pastores que passaram pela minha vida. 6 verbos conjugados pelo discipulador. O discipulador tem que conjugar esses 6 verbos. Repitam comigo: ouvir. Forte. Ouvir. Interceder. Ensinar. Formar. Marcar o passo. Integrar. Esses 6 verbos você deve conjugar. Eu ouço, tu ouves, ele ouve, nós ouvimos, vós ouvis, eles ouvem. Isso aí. Eu te ensinarei, tu aprenderás, tu aprenderás, tu aprenderás. Ó, certinho. Erros que o discipulador deve evitar. Erro 1. Ignorar o que está sendo dito. Isso acontece muito. A pessoa está falando com você, você liga a caixinha do nada. Presta atenção, olha, olho no olho. Olho no olho. Entendeu? Porque a atenção que você está dando àquela pessoa, a atenção que ela vai te retribuir. Pastora Simone, aqueles que não querem ser discipulados, não precisamos insistir com essa pessoa? Precisa insistir sim. A visão é a direção que estamos dando para a igreja. E como é a visão que estamos dando para a igreja, quem está debaixo da cobertura desse ministério serão discipulados. Não queremos mais membros, queremos discípulos. Amém? Erro 2. Pensar na resposta enquanto ouve. 3. Dar a impressão de estar ouvindo, mas desligar-se da conversa. Erro 4. Filtrar somente o que interessa ouvir. Cuidado com isso. Ouvir. 3 maneiras eficazes de ouvir. Escuta intencional ativa, ou seja, as necessidades, os medos, alegrias, convicções. Escuta com aceitação. Percebe os detalhes importantes, observa emoções nas palavras, não julga ou condena enquanto ouve. Principalmente se for de uma confissão. Posturas de escuta, enquanto você está ouvindo. Ouvir com o corpo todo. 55% da expressão de sua escuta vem da postura do corpo. 38% vem da expressão vocal, tom de voz e coisas semelhantes. 7% vem das palavras que você usa.
Vamos falar sobre interceder. Interceder é estar entre Deus e seu discípulo. Interceder é representar o discípulo perante Deus. Interceder é representar Deus perante o seu discípulo. Ensinar. Ensinar não é somente informar. Ensinar é transformar valores. Ensinar é modificar as prioridades. Ensinar é determinar uma nova prática na vida do discípulo. Mudar mesmo o comportamento dele. Formar. Dar forma ao discípulo através de sua própria vida. Formar é fazer primeiro. Obedecer primeiro. É servir primeiro. Formar é ser o exemplo, não significa ser perfeito, mas disposição intensa de seguir a Cristo. Marcar o passo, o que significa isso? Discipulado não é uma prova de velocidade, mas de resistência. E eu sei como é isso. Às vezes você quer que o discípulo corra. Não tem que ter pressa. Cada um vai desenvolver no seu tempo, na sua hora. Uma fruta, ela tem sabor quando ela chega a amadurecer sozinha. Quando você força o amadurecimento, ela não vai dar o mesmo sabor. Então, marcar o passo das lições, marcar o passo da oração, marcar o passo do testemunho, marcar as confissões, ajudar a vencer problemas, dificuldades, pecados relacionados. Isso é marcar o passo. Marcar o passo. Então não é uma prova de velocidade, não é quem chega primeiro, não é competição, mas é um teste de resistência. Às vezes a gente não dá conta de resistir tudo. Integrar. Seu trabalho é ampliar a vida do seu discípulo. É desaconselhável ter um relacionamento exclusivo com seu discípulo. A adversidade de relacionamento enriquece a vida de seu discípulo. É importante conhecer a vida do seu discípulo, o modo dele viver, para evitar eventuais hostilidades. Faça uma visita para o seu discípulo, construa algumas pontes. Descubra as pessoas chaves na vida do discípulo e suas influências. Olha só, seu discípulo vai ter alguém que ele segue. Alguém, procura saber quem o seu discípulo admira na internet. Que tipo de pregação, que tipo de pastor, que tipo de líder, que tipo de brincadeira, que tipo de jogos, que tipo de coisas que formam a mentalidade do seu discípulo. Do que ele gosta. Porque isso vai lhe ajudar a ver por que ele age assim, por que ele tem esse comportamento. Às vezes a atitude de uma pessoa não é porque ela é assim por influência. A gente encontra muitas pessoas que ela não é ela mesma, ela é a cópia falsificada de uma outra pessoa. Então, é importante a gente conhecer isso. As pessoas chaves que influenciam o seu discípulo. Quem realmente tem peso na vida deles. Tanto é assim que, quando a gente não conhece bem uma pessoa, ela fala: você está obedecendo o seu discípulo? Você está obedecendo o seu pastor? Você ainda está naquela igreja? Para algumas pessoas ela fala: eu estou e sirvo ao Senhor com muita alegria. Já outros falam assim: ainda estou lá, né? Aguenta mais um pouquinho, irmão, já estou terminando. Discipulador e a edificação. Identifique as emoções expressas pelo seu discípulo. Identifique a necessidade sentida e a necessidade real do discípulo. Confronte em amor o comportamento ou prática contrária ao Evangelho.
Na evolução de um problema, procure a opção que dará maior glória a Deus. Ofereça informações que ajude o seu discípulo a tomar a melhor decisão. Encoraje seu discípulo a mudar seus paradigmas. Torne logo de início seu discípulo um auxiliar de edificação. Comece a envolvê-lo no discipulado de outra pessoa. É isso que ele está dizendo. Planejando o encontro. O seu encontro com o seu discípulo, como que deve ser? Preste atenção nisso. Comece fazendo a oração pelo discípulo e pelo encontro. Você tem que orar antes. Escreva o que Deus lhe falou no quarto de escuta. Obrigado. Escreva o que Deus lhe falou no quarto de escuta. Quando você estiver orando pelo seu discípulo, algumas vezes Deus vai te falar algo sobre ele. Estude cuidadosamente a lição e evite a impressão de que não se preparou. Então, quando eu estou me reunindo com meus discípulos, eu falo, você leu o Evangelho de João? Aí alguns dizem assim, eu li. Eu falo, o que diz o capítulo 8? No mínimo você tem que saber que lá fala da mulher adúltera. Capítulo 11. Ressurreição de Lázaro. O que fala no capítulo 1? Jesus e João Batista, o verbo da vida. Capítulo 2, o milagre em Caná da Galileia. 3, Nicodemos. 4, a mulher samaritana. O que diz o capítulo 5? Lá fala do tanque de Betesda, o homem de 38 anos. Você tem que conhecer. Como é que você vai falar para o seu discípulo aquilo que você não conhece? Capítulo 13, Jesus lava os pés do discípulo. 14, não turbe o vosso coração, a descida do Espírito Santo. Outro consolador. 15, Jesus a videira verdadeira. Frutos. Oi? Olha lá, o pastor está ali, empeladinho. Porque se você não conhece, como é que você vai falar com o seu discípulo? Então vamos lá. Os 10 mandamentos de discipulador. Número 1, ouça. É preciso ouvir ao Espírito Santo, é preciso ouvir o discípulo. Faça perguntas até que ele entenda o problema. Observe a dança das emoções. Prefira o esclarecimento ao conselho. O esclarecimento ajuda o discípulo a tomar ele mesmo a decisão. Ou seja, não é decidir por ele e resolver por ele, é deixar ele tomar a decisão. O conselho impõe a decisão. O esclarecimento encoraja. O conselho diz, você não pode decidir sozinho. Não resolva os problemas do seu discípulo. É um risco assumir responsabilidade pelos problemas dos outros. Isso fará transferir para o discipulador toda a carga do problema. A melhor ajuda será a sua oração, seu tempo, sabedoria e amor. Não faça crítica ou juízo antes que os novos valores tenham sido adotados. É necessário criar um ambiente de segurança para o discípulo. Somente a tristeza de Deus produz verdadeiro arrependimento. 5, mostre ao seu discípulo a importância de descobrir e experimentar a vontade de Deus. Entre a situação atual e a situação ideal, é necessário obedecer à vontade de Deus. Evite salvar o discípulo de sua própria estupidez. Vítimas legítimas devem ser alvo do amor, compaixão e apoio. A insensatez acarreta consequências. É preciso saber quando se deve resolver o problema e quando se deve apenas apoiar durante o problema. 7. Não empreste dinheiro diretamente ao seu discípulo. O empréstimo direto provoca a sensação de dívida para com seu discipulador. Se precisar fazê-lo,
dê anonimamente. Seja paciente quando encontrar comportamentos negativos repetidos. Às vezes, o próprio discípulo não conhece as causas de suas atitudes. É preciso esperar até que Deus revele as raízes do problema. Paciência é fonte de esperança para seu discípulo. Seja perseverante. Identifique a síndrome do disco furado. Há pessoas que contam sempre a mesma história ao discípulo, exaurindo o ânimo dos seus membros. É preciso mostrar a situação em amor. Confrontar em amor é melhor do que ignorar. 10º mandamento: seja criativo no uso de ferramentas para um discipulado eficaz. Use livros, você pode passar filmes, jornais, artigos de revista, entre outros recursos. Por exemplo, às vezes eu indico filmes que eu assisti, às vezes eu indico um livro que eu li, às vezes eu compartilho, eu fiz uma linha de transmissão para os meus discípulos, e às vezes eu compartilho uma mensagem, uma palavra para eles. Essas coisas ajudam o discípulo a desenvolver, e do jeito que você faz com ele, ele vai fazer com os outros. Amém, amados? Alguma pergunta? Não? Não, eu estou escrevendo tudo. E algumas coisas eu estou compartilhando no grupo, mas a gente vai fazer uma apostilinha para vocês seguirem, porque é muita coisa para lembrar, né? E aí vocês vão começar a observar o discipulado assim. Pois não? Pode. O discípulo, ele perguntou para quem está assistindo na internet, pastor Alex, quando um discípulo não quer aquele discipulador. Às vezes ele se decepcionou com aquele discipulador, ele esperava uma coisa, foi outra, ele pode mudar. Agora, se ele ficar mudando demais também, o problema não é os discipuladores, né? O problema é ele. Então quer dizer, às vezes a dificuldade da pessoa é submeter-se mesmo, não é? Discipulador, se ele pode trocar o discípulo? Se você foi escolhido pelo seu discípulo, ele te escolheu e você diz depois que não quer, isso se chama rejeição. Você tem que lembrar do versículo que Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Pois não. Não, a pergunta dela é se os discipuladores, se o encontro com os discípulos, discípulo e discipulador, é na casa do discípulo ou do discipulador, não é verdade? O local não faz diferença. Você pode ir até o discípulo e o discipulador pode ir até você. O bom é que você faça um dia, ele vá até você, o outro dia você também se move para ir ao encontro dele. Agora, no caso dos discípulos, que eles têm dificuldade de se locomoverem, de ir, sou eu que devo ter a disponibilidade e a alegria de servir e indo até ele. Mais perguntas? Quem escolhe quem? Porque já desistiu de mim? O que acontece? O discípulo, todos os discípulos foi Jesus quem escolheu, certo? E o discípulo também, na minha visão, escolhe, porque ele pode decidir: não vou te seguir. Então, acho que é um casamento, aonde assim, você escolhe o discípulo, né? E você fala: eu quero te discipular. Aí você olha: puxa, aceito. Ou você: não aceito, eu vou procurar uma outra pessoa, né?
Como também o discípulo pode lhe procurar e o discipulador falar assim: não, rapaz, olha, eu acho que não vai dar certo, nós somos parentes, o grau de parentesco não é bom. Já pensou o esposo querendo discipular a esposa? O que vai dar? Fico imaginando o Alex discipulando a missionária Dani. Ou se ela resolver discipular ele. Shai. Então, assim, o grau de parentesco, muita proximidade não é bom. E lembrando que eu esqueci de falar aqui, tá, irmãos? Vocês que estão em outros estados, homens discipulam homens, mulheres discipulam mulheres. Não há homem discipulando mulher e não há mulher discipulando homem, tá? Mesmo que sejam casais, não há. Nossa, eu estou feliz da vida que aqui na igreja a Sofia arrumou uma discipuladora, filha do presbítero Hugo, é a Diane, que é sua discípula, então é sua discipulinha. Sofia está com quantos anos? 4 anos. E ela quer discipulado, eu quero, tem discípulo. O Eduardo está discipulando o Ítalo e João. E o João já é adolescente. As crianças aqui estão no modelo discipulado. Já escolheram seus discipuladores e já estão sendo discipuladas. Então, quer dizer, quanto antes começar o discipulado, melhor ainda. Né? Tem mais crianças aqui sendo discipuladas, não me lembro quem. Tem mais crianças discipuladas. O filho do pastor Fábio, o Diego, né? E o Julinho. São discípulos do Diego Isidoro. Coitado deles. O Julinho está com quantos anos? 5. E o Andrew, 9. Está vendo? Então não tem idade para começar o discipulado. Né? Então, pode ser crianças. Crianças também podem ser discipulados. Né? Eu acho bom que a gente faça, eu vou marcar em breve um encontro com meus 12. Né? Vou sentar com eles, a gente não sei o que a gente vai fazer, mas a gente vai passar um dia junto para que eles conheçam os meus outros discípulos, né? E a gente vai fazer isso. Nos discipulados que a gente tem tido, a gente tem sentido muita presença de Deus. E como eu tenho aprendido, irmãos, né? Às vezes, né? Eu tenho que terminar falando a prática de como que eu tenho feito o discipulado, tá, irmãos? Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Bom, eu marco o encontro com o discípulo, eu tenho deixado o horário, vamos dizer assim, um horário móvel, flexível, porque alguns trabalham, outros têm horários diferentes, então tem discípulo que eu discipulo de manhã, tem discípulo que é à tarde, tem discípulo que é à noite. Ainda não fiz um discipulado por live, né, via internet, né? Mas eu tenho deixado esse horário flexível, aí me reúno com eles. A gente chega junto, ali, aí a minha primeira pergunta, depois que eu orei, é claro, eu oro agradecendo ao Senhor por aquele momento, e aí eu pergunto como está a vida deles, como está a sua vida, como é que está a sua saúde. Eu já conheço, então eu pergunto esposa, pergunto filho, pergunto saúde, sonhos, projeto, leitura, a vida deles. Aí depois que termina esse período, que ele teve a oportunidade de falar tudo o que ele desejava no seu coração, como estava funcionando, eu então decido ler a palavra. Então, o primeiro encontro que eu fiz com todos os meus discípulos, eu li o capítulo 1 de João. Ao terminar de ler o capítulo 1 com eles, eu perguntei, como que você está se sentindo, o que você entendeu desse texto? E aí eles começam a compartilhar, e alguns veem coisas que eu nunca vi, e eu começo,
E às vezes tem gente que vê demais, eu falo, não, aí você está vendo demais. Entendeu? E aí a leitura de João, o Maico está rindo porque ele sabe que é ele. Aí você acaba de terminar a leitura do texto, aí eu também falo o que eu achei interessante, que me chamou a atenção. E aí então a gente parte para o capítulo 2. A gente lê o capítulo 2 todinho. E eu vou dar um conselho para todos vocês. Ao ler a Bíblia, não lê balbuciando, lê alto. Se ouça. Tem muito mais resultado se você pegar e ler alto. Você vai gravar na sua mente. Então, a gente lê alto o texto bíblico do capítulo. Aí ele leu o capítulo 2, o discípulo. Aí eu pergunto, e o que você entendeu? Não importa que o discípulo tenha pouca leitura, que leia devagar, que leia uma palavra com diferença, não. Ali é um exercício e uma prática. Então a gente não está ali para isso, não é para observar nada disso. O discípulo tem que se sentir à vontade para não entender e para a gente poder ler junto. E a leitura do texto vai fazendo ali com que haja o crescimento. Bom, aí terminada a leitura, que eu leio com eles o capítulo, eu dou as lições de casa. Eu falo, olha, nós vamos se encontrar daqui a 7 dias, o seu TSD tem que ler pelo menos um capítulo por dia. Então, se daqui a 7 dias eu for encontrar com o meu discípulo, se ele estiver obedecendo, lendo um capítulo por dia, 2 que eu li hoje, com mais 7 dão quanto? 9. Se eu me encontro com ele, ele não leu o capítulo, eu tenho 2 opções. Vamos ler os 9 agora. Nós vamos ler os 7 agora. Você só sai daqui depois que ler os 7. Entendeu? E no final eu oro por ele, porque ele precisa entender que ele tem alguém que ele precisa prestar obediência. Entendeu como é que funciona o discipulado? Alguma pergunta? Enquanto vocês pensam aí, tem a pergunta da pastora Simone lá de Santo André. Ela pergunta assim, nesse período de pandemia, o discipulado online, via chamada de vídeo, também pode ser utilizado? Sim, sem dúvida nenhuma. A pastora Lourdes está discipulando a pastora Silvana lá em Macapá. Só não tem como ir lá, né? Já pensou a senhora no voo ir para lá? Toda semana? Então, aí ela vai fazer por vídeo. Eu assisti a primeira vez, gostei da forma como que foi a bispa fazendo com a missionária Rosemary em Paracambi. Eu não tinha noção que era possível e ficou perfeito o encontro, né? É claro que assim, quando tiver oportunidade de poder estar junto é melhor. Então ela tem discípula lá em Rio Claro, que é a irmã Terezinha. Então ela precisa fazer via chamada de vídeo, não é? Não, a irmã Simone, depois a senhora. Como é que é? O procedimento para o novo convertido ou para o membro é o mesmo? É o mesmo. Porque assim, o que a gente aqui na sede tem a visão de discipulado? Quando a gente fala em discipulado, pensa em uma classe para batismo. E o discipulado não é nada disso. O discipulado é sempre dar aula para quem vai se batizar, vai ter. Se você tem um discípulo, uma discípula que vai se batizar, ela precisará passar pela nossa revista de bases da fé cristã. O discipulado é com tudo. Não tem problema que durante o discipulado tenha a base da fé cristã. Ou você pode fazer em grupo ou individualmente. Mas o discipulado acontece antes do batismo, durante o batismo e pós-batismo. Entendeu? Então você pode dar a lição para ela e para a pessoa que vai se batizar, e mesmo assim continuar sendo válida com o livro de João que nós estamos lendo. Ela precisa entender que o discipulado do Evangelho de João é diferente da lição que ela está sendo ensinada para o batismo.
Pode pedir a bispa, ela tem no computador as bases da fé cristã. A missionária também tem, a secretária da convenção tem. Ela tem dificuldade na leitura porque ela não consegue ler mesmo? Não, a senhora pode ler em alta voz para ela. Hã? Não, a senhora quando se encontrar com ela, o primeiro encontro é o capítulo 1 e o 2. A partir dali, a senhora vai pedir que ela leia um capítulo por dia. Tá, então vou te dar outro conselho. Existe a Bíblia áudio. A senhora vai baixar para ela no computador, no celular, e existe a Bíblia em áudio. Isso ela deve saber, ou pedir alguém para fazer ela ouvir. Ou comprar mesmo, existe CD, existe, entendeu? Porque a gente vai se deparar com quem não saiba ler e escrever, e existe a Bíblia no CD, pendrive, que a gente pode baixar e dar para a pessoa ouvir. Tá? Isso, alguns aplicativos das Bíblias, quando você baixa esses aplicativos, já tem lá o áudio, a Bíblia em áudio. Aí ela vai digitar lá João, né, e vai pedir, ou pedir um neto, um filho, alguém, o esposo, para poder ler. Entendido? Vamos de pé? Foi proveitoso para você? Quero agradecer os irmãos de Santo André, os irmãos lá de Barbalha, Ceará, os irmãos do Estado do Espírito Santo, os irmãos do Amapá, os irmãos de Minas Gerais, Juiz de Fora, os irmãos que estão nos assistindo lá de São José de Piranhas, na Paraíba, os irmãos do Pará, Isaac e Jocilene, Terra Santa. Deus abençoe a todas as pessoas que nos acompanham nesse canal do YouTube e por esse canal do Facebook. Deus abençoe a todos e que Deus edifique cada irmão aqui presente. Amém, amados? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, ensina-nos a ser servos. Ajuda-nos a servir mais do que nós temos servido. Que em amor possamos cuidar daqueles a quem o Senhor escolheu, a quem o Senhor separou e o Senhor consagrou. Eu oro em nome de Jesus para que esse vídeo, para que essa gravação, para que esta mensagem chegue ao coração de todos os membros da unidade da fé e daqueles também que não são membros da unidade da fé, estão debaixo de nossa cobertura espiritual. Eu oro, Senhor, para que a vida, visão integrada de discipulado apostólico seja uma realidade, que possamos ver frutos desse trabalho, que possamos crescer nisso, aumentar nisto, que nós sejamos uma igreja perfeita no teu amor. Guarda cada um em paz, leva cada um em paz para o seu lar, protegidos por ti, guardados por ti. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre cada discipulador aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe todos vocês, vão na paz de Cristo. Bispo Eduardo está mandando um abraço. Deus abençoe sua vida, meu amado. Espero que o discipulado ajude a sua igreja.